O céu e o inferno. Capítulo 4 intitula-se O Inferno. E como subitem deste capítulo tem intuição das penas futuras, o inferno cristão, imitado do inferno pagão. Depois vem os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão. Intuição das penas futuras. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida, está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores na abundância da caça. Os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Aí vem uma nota aqui de Allan Kardec e diz o seguinte: um pequeno saboiano, a quem o seu cura fazia descrição da vida futura, perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco, como em Paris. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualidade e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Esse é o primeiro ponto. Agora vem o segundo. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, seria preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão reflexo dos males da humanidade, em mais vastas proporções, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Vamos agora ao inferno cristão, imitado do inferno pagão. Terceiro ponto desse capítulo. O inferno pagão
descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-se, encontram-se neles, salvos os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, isto é, nota da editora, vem explicando isso aqui, né? As 50 filhas de Dânoras, rei de Argos, que com exceção de uma, mataram seus maridos na noite de núpcias e foram condenadas a encher eternamente no inferno um túnel sem fundo. Está aí o título, né? Túnel das Danaides. A roda de Isinho, vem dizendo, por caluniar Zeus, Ixion foi fulminado por um raio e lançou no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado a nela girar pela eternidade. O rochedo de Sísifo, quer dizer isso? Vamos ver a nota aqui da editora. Por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma roda até o lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rola de volta. Eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tempos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E aqui diz a nota de Allan Kardec: sermão pregado em Monte Polier, em 1860. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Nota também de Allan Kardec: os bem-aventurados, sem deixar o lugar que ocupam, poderão afastar-se, de certo modo, em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados e, vendo-as, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inevitável calamidade dos ímpios. E São Tomás de Aquino: os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava
a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, sem ser mau. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-los com uma legião de demônios armados de forçados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. Tem uma nota aqui de Allan Kardec que diz o seguinte: sermão pregado em Paris em 1861. Certo? O inferno cristão nada cede, pois ao inferno pagão. Aqui o quinto item. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios, tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores. Era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entradas certas cavidades sombrias, de aspectos terrível. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. A este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos e do outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na, porém, para além do céu estelar, que se reputava limitado. Sexto item. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, obteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada,
dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega, concedeu transitoriamente o período de incredulidade a que vem por termo a nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazer aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Sétimo item deste capítulo, deste subitem. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair do qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. Outra não pode ser hipótese, dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, há dos eleitos e a dos condenados. Não se podem admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está em João 14, 12. Os limos é o oitavo item desse capítulo. É verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limos, diz a igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhe defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno, e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto aos selvagens, que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa.
A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras assim boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente, únicas e comportam responsabilidade. Neste caso não pode estar a criança, o selvagem e tampouco aquele que não foi esclarecido. Correção, mais tarde já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inverno das torturas físicas. 3. Correção. 3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero, e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles salvos nomes e variantes de detalhe e analogias, ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o túnel das Danaides, a roda de chão, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais, os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados, e Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. 3. Correção. Por caluniar Zeus, Ishon foi fulminado por um raio e lançado no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado a nela girar pela eternidade. 4. Correção. Por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro, e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma pedra até o lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rola de volta. 5. Correção. 4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos Satã. A diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, sem ser mau, retinha em seus domínios os que haviam praticado mal, porque essa era sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. 6. Correção. 6. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia de um só golpe destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo, não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas, tudo se limitava ao seu ponto de vista, as noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar prejuízos aceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até aos nossos dias. E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas, ao longo período de uma crença cega sucedeu, transitoriamente, o período de incredulidade a que vem por termo a nova revelação.
Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda.